Bom dia, irmãos, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa escola dominical da Primeira Igreja Batista em Araraquara, na sala de adultos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 deste livro. E o tema da nossa revista de hoje é: o ser humano desvia-se do propósito de Deus. O nosso texto áureo se encontra no verso 15 desse capítulo que vamos estudar hoje, que é o capítulo 3, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos fazer uma oração e logo em sequência começaremos o nosso estudo desta manhã. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, ó Pai, pelo teu cuidado, porque tu nos auxilia, ó Pai, tu nos ajuda em nossas fraquezas. Muito obrigado, Jesus, por tu seres um Pai tão amoroso, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por teres deixado para nós, escrito em tua palavra, Senhor, tudo que precisamos conhecer, Senhor, desde o princípio até o fim, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesse momento, nessa aula, Senhor, a compreender os teus propósitos para com a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos conduza e que daqui saiamos mais conhecedores de ti, Senhor, mais conhecedores da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Precisamos entender bem esse início, não é, aqui de Gênesis, e principalmente desse capítulo 3 hoje que vamos estudar, onde relata a queda do homem. Não é, quando o homem se desvia então do propósito de Deus, desobedecendo a ordem clara, a ordem explícita que Deus tinha deixado para ele. E isso acarreta para nós até hoje, não é? Até hoje sofremos as consequências, a natureza sofre a consequência disso. E é isso que vamos estudar hoje, mas precisamos entender e compreender bem esse início para também compreendermos a necessidade que nós temos de um Redentor, entendermos bem o sacrifício de Cristo na cruz por nós, não é? Adão, originalmente, ele foi criado em retidão, mas ele caiu. Não é? Deus fez então o homem, como vimos domingo passado, com as suas próprias mãos. Deus então sopra nele, põe um espírito e também faz ele imagem e semelhança de Deus, e faz para ele também um jardim, um paraíso perfeito, onde ele suprir todas as suas necessidades. E Deus traz esse homem para o jardim, e Deus observa e faz ele desejar então que ele tenha uma pessoa para ele. Deus então supre essa necessidade, fazendo Eva, não é, para Adão, para que pudesse auxiliá-lo ali na condução do jardim, no cultivo e guardando o jardim como Deus tinha ordenado para eles. Então era uma vida plena, era uma vida perfeita que Deus tinha planejado para o homem, não é? Deus tinha feito ali então com que ele tivesse suprido todas as suas necessidades ali. E ainda a Bíblia relata que Deus tinha um relacionamento com o homem. Deus vinha no final da tarde falar com esse homem, então tinha um relacionamento com Deus. Deus estava próximo, Deus estava perto desse homem. E aqui nós vemos que então o homem cai, o homem então decide escolher e fazer e se apropriar de uma coisa que não era dele e desobedecer a ordem explícita que Deus tinha deixado para ele. De toda a árvore do jardim ele podia comer, menos de uma. Ele podia comer livremente, ele não precisava nem pedir a Deus para comer aquela árvore. Deus tinha deixado ali para ele administrar como mordomo. O jardim não pertencia ao homem, mas o homem estava ali para usufruir e para ser administrador daquele jardim, porque o jardim pertencia a Deus e tinha ali então uma árvore que ele não podia tocar, quer dizer, que ele não podia comer do seu fruto, não é? Então era uma ordem muito clara. E o homem então decide trazer para si a maldição, porque quando ele desobedece a Deus, ele traz para ele então a maldição da queda. E nós sofremos a consequência disso ainda, não é? Trouxe para nós também muitas consequências para a natureza.
E ao aceitarmos pela fé a obra expiatória de Jesus Cristo em nosso favor na cruz do Calvário, nós entendemos então que temos de volta a nossa aproximação com Deus. Não é? Jesus Cristo veio e então ele morre na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados e nos reconecta novamente com Deus. Hoje nós temos mais uma vez livre acesso a Deus. Assim, e assim podemos então ter esse contato com Deus, de falar com Ele, de poder ouvir a sua voz através da sua palavra. Mas ainda isso não está pleno, não é? Isso estará pleno quando estivermos junto com Ele na glória. A Bíblia nos mostra então algumas verdades relacionadas a essa queda. Deus conferiu a Adão o papel de representante de toda a sua prosperidade. Tudo que havia de melhor na terra, Deus tinha conferido a Adão. Não é? E mais tarde nós vamos ver que Deus designou Jesus Cristo como representante de todos os eleitos, como vemos em Romanos 5, 15 a 19, que diz assim, Romanos 5, 15 a 19, que diz assim: mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muitos mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porquanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então vemos aqui Paulo deixando claro para nós que por meio dessa transgressão de um só, veio para nós o pecado, não é? Veio para nós a condenação, mas a partir do momento que decidimos então confiar em um homem só, que é Jesus Cristo, então agora nós temos a justificação que nos dá vida, não é? Temos a remissão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, que nos justifica através da graça de Deus. Então precisamos entender o que acontece aqui em Gênesis 3, para que nós possamos compreender a nossa necessidade de um Redentor e para que nós possamos também entender o sacrifício expiatório de Cristo, Jesus Cristo por nós. Deus colocou o primeiro homem num estado de pura alegria e prometeu que ele e seus descendentes continuariam nesse estado se o homem demonstrasse felicidade e obediência total. Deus deu tudo que o homem precisava para viver e pediu a ele então a exigência de fidelidade e de obediência total. E o homem não conseguiu, infelizmente, obedecer a Deus. Especificamente, não comendo do fruto da árvore do bem e do mal. Então Deus colocou ali tudo que o homem precisava, tudo ao dispor do homem, e especificamente disse a ele: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O pecado da desobediência colocou Adão e Eva e toda a humanidade sobre o jugo do pecado e da culpa. Eles passaram a sentir vergonha, a sentir medo diante de Deus. Não é? Vivendo agora, então, nós vivemos com a expectativa de dor, experimentamos a morte, não é? Porque agora estamos fora do paraíso. A criação toda sofreu as consequências do pecado de Adão
e Eva. A natureza vive em desarmonia, o meio ambiente agora é hostil, como nós vamos ver hoje no capítulo 18, que fala que agora há a produção de cargos e abrolhos. Então o meio ambiente agora se tornou hostil. O homem antigamente ele tinha sim que regar a terra, mas a terra só gerava coisas boas. Agora então há cargos e abrolhos no meio ali da plantação dele, onde causa para ele mais trabalho, mais dificuldade para regar a terra. Trabalhamos hoje então com pesar, não é para nós hoje, não é né? Trabalhamos assim com o suor do nosso trabalho para poder nos sustentar, para poder... A vida não tem sido fácil, não é fácil, não é? E temos essa dificuldade por conta disso, porque Deus planejou para nós. Foi uma vida com mais facilidade, onde se plantava e se colhia. Hoje não. Temos então os cargos e abrolhos, né? Como temos o exemplo do joio, do trigo. Não é? Agora o homem então tem essa dificuldade de colher ali no meio das suas plantações outras coisas que não só o seu alimento. O meio ambiente se tornou hostil para os seres humanos. Não é? Já nos dias de Adão e Eva, Deus demonstra a sua misericórdia, prometendo que um dia a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, como veremos hoje no capítulo 15. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Quer dizer, apesar do homem ter desobedecido a Deus, e claro, obviamente, que tudo estava no controle de Deus, não é? Deus já tinha os seus planos estabelecidos para o homem. Deus tem esses planos estabelecidos para o homem. E a partir do momento que o homem então peca e cai ali, Deus faz uma nova promessa, que da descendência da mulher nasceria um homem que feriria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Quem redime o seu povo e restaura a criação de Deus. Em Romanos 8, 20 e 21 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Romanos 8, 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se não entendermos e crermos na verdade contida no livro de Gênesis, teremos dificuldades em entender Cristo, a quem o Novo Testamento descreve como o último Adão. Como vemos aqui em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 45 a 47, diz assim. 45 a 47. Aqui, ó. Pois está escrito: o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o estado espiritual, e sim o natural, pois depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais. O primeiro homem Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante, porque o primeiro não é espiritual, não é? Mais natural. E o que vem depois é espiritual, referindo então a Jesus Cristo, não é? Como aquele que viria então nos colocar de novo no propósito que Deus tem para nós. Então, por meio da morte sacrificial e ressurreição de Jesus Cristo, revogou então os efeitos trágicos dos atos do primeiro Adão, não é? Então, aquele erro que o primeiro Adão cometeu, Jesus Cristo veio então nos colocar de novo no propósito de Deus para com a nossa vida. Em 1 Coríntios 15, 22 diz assim: porque assim como em Adão todos morremos, assim também todos seremos vivificados em Cristo Jesus, mostrando aqui
que nós todos morremos, não é? Junto com o que Adão fez, nós herdamos aquilo ali. Então há uma necessidade nossa de um Redentor. E também mostrando aqui que todos nós seremos vivificados somente por Cristo Jesus, mostrando então a nossa necessidade de um Redentor. E Pablo Neruda, como traz a nossa revista, ele diz assim: somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos escravos das consequências. Então Adão e Eva, eles foram livres, assim como nós somos livres para escolher. Mas nós somos, assim como Adão e Eva também foi, escravo da consequência. Da consequência nós não conseguimos fugir. Então precisamos pensar muito bem, não é? Mais para frente nós vamos falar melhor sobre isso. Então aqui no capítulo 3 de Gênesis trata da origem do mal. O ser humano então se desviando do propósito de Deus porque usou muito mal o seu poder de decisão, não é? O poder de escolha que eles tinham, e escolheu a única coisa que Deus havia ordenado que eles não fizessem, e eles escolheram isso. Então, portanto, aqui é um capítulo muito importante da Bíblia, né? Sem esses relatos, nós não saberíamos a causa do mal, a causa da perversidade, a experiência universal com a dor e o sofrimento, a realidade da morte para todos nós, não é? Como vimos no capítulo 2, a bondade de Deus para com o homem, um Deus que cria o homem ali pessoalmente, colocando nele então a sua imagem, a sua semelhança, fazendo um jardim para esse homem, não é? Para ele morar ali, usufruir de tudo que ali estava no jardim. Deus fez então uma auxiliadora para Adão, mas daí, diante de tanta bondade de Deus, diante de tanta benevolência do Senhor, diante de tanta bondade, então o homem decide agora no capítulo 3, com um gesto de ingratidão, não é, do homem para com Deus, e então ele decide desobedecer às ordens de Deus. O primeiro ponto da nossa revista diz assim: o começo da crise. Então vamos começar então lendo aqui Gênesis do verso 1 ao verso 7. Vamos ler juntos? Gênesis 3, 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do meio do jardim, Deus disse, você não deve comer nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e o comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então vemos aqui a tentação e o estabelecimento do pecado. Então aqui Moisés começa dizendo: mais a serpente, mais astuta de todos os animais. O instrumento da tentação que Satanás usou para tentar a Eva foi um animal. Não é? Vejamos na Bíblia o que a Bíblia fala sobre essa serpente. Em 1 Coríntios 11, 3, diz assim, Paulo diz assim: temo que, assim como a serpente, como a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompidas e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Deus. Então Paulo aqui ele fala aos coríntios que teme que, assim como a serpente tão astuta, ela enganou a Eva, que ela também engane a mente, né, e corrompa e nos afaste da simplicidade e da pureza devidas a Deus. Em Apocalipse 12, 9, João escreve assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra, ele e seus anjos. Então aqui está descrito quem é essa serpente, não é? Então é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Por vezes nós lemos isso aqui e pensamos, nossa, mas que vacilo da Eva, né? Que raiva que dá da Eva. E pensamos até assim, não, ele foi atrás da mulher porque a mulher é mais fácil de seduzir, a mulher é mais fácil de cair. E quantos comentários machistas não ouvimos com relação a isso? Mas nós vemos aqui quem é o diabo, que a Bíblia descreve como sendo o diabo, o sedutor de todo mundo. Então, nós não podemos menosprezar a ingenuidade de Eva, né? E dizer assim, não, ela foi boba em cair. Não, ele sabe e ele soube, como sedutor de todo mundo, seduzir a ela, não é? E ela, infelizmente, caiu na tentação, porque ele foi na sua mente, ele foi ali colocando nela um desejo primeiro de comer aquele fruto, de ter o conhecimento, não é? E pôs nela também a dúvida assim, como assim você não pode ter o conhecimento que Deus tem? Por quê? Só Deus que pode ter esse conhecimento do bem e do mal e não você. Vemos então que Eva foi seduzida por Satanás, não é? E acabando então com a inocência, a singeleza do primeiro casal, implantando dúvidas no coração da mulher, como se Deus tivesse sido egoísta por ter negado o conhecimento ao casal. Então Eva acreditou no sedutor de todo mundo. Temos o conhecimento igual a Deus hoje? Trouxe para nós um conhecimento igual ao conhecimento que Deus tem, como a serpente tinha falado para Eva? Não, né? Nós temos um conhecimento extremamente limitado comparado ao conhecimento de Deus, porque Satanás é o pai da mentira e é isso que ele usa para nos seduzir, não é? Quantas vezes a gente passa por uma situação, a gente passa por, seja uma pessoa, seja uma situação, a gente vê aquilo várias vezes e não causa para nós nenhum interesse. E daí a pouco surge, parece que gira uma chave, desperta em você e você começa a ver aquilo de uma forma diferente. Porque como Eva deve ter sido assim também. Ela vivia ali no jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Então Eva possivelmente já tinha passado por ali várias vezes, já tinha visto aquela árvore várias vezes. Mas de repente, depois que o sedutor de todo mundo implantou essa semente do mal na cabeça dela, então ela começa a observar aquela árvore e enxergar nela coisas que ela ainda não tinha observado. E põe ali um desejo dela comer, e ela vê que aquele fruto, como diz aqui, ela viu que a árvore era boa para comer. Ela já tinha passado tantas vezes por ali, certamente. Não é? E ela tinha tantos frutos porque ela podia comer livremente, e de repente ela olha para aquela árvore e ela vê aquilo de uma forma diferente. Ela diz, nossa, isso é boa para comer, é agradável aos olhos, essa árvore. Não é? E pode me dar ainda entendimento. E pegou o fruto e comeu. E é assim conosco, não é? E por vezes o diabo nos faz ver alguma coisa que não podemos, que não convém para nós. E faz com que aquilo a gente pense como sendo uma coisa que podemos fazer, que não vai ferir a Deus, que não vai, não é? E às vezes ele diz até o que tem, não tem nada não, todo mundo faz, não é? Você merece, você trabalha muito, você, enfim, ele pode usar de diversos argumentos, porque ele é o sedutor de todo mundo, e ele pode falar para você muitas coisas, implantar em nossa mente, né? Implantar dúvida em nossa mente, e coisas até que não são verdades, como ele fez com a Eva, dizendo que ela teria então conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento dela igualaria ao conhecimento de Deus. De fato, temos um conhecimento do bem e do mal, mas não temos um conhecimento equivalente ao conhecimento que Deus tem. Porque o diabo é o pai da mentira, como diz em João 8:44, não é? João 8:44 diz que Satanás é o pai da mentira. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, em oração, vivendo em comunhão com Deus, não é? Nós conseguiremos, porque a Bíblia nos diz que quando a gente se aproxima de Deus, a gente resiste o diabo, ele foge de nós.
Então a tentação aqui teve 3 elementos: o desejo físico, a curiosidade intelectual e a reivindicação de direitos pessoais, né? De repente, Eva olha para aquela árvore, sente um desejo físico de comer, porque ela disse é agradável aos olhos, não é? Teve uma curiosidade intelectual, porque ela disse, eu vou ter um conhecimento, não é igual de Deus, e a reivindicação de direitos pessoais, né? Porque ela disse, por que eu não posso, né? Por que eu não posso? Se Deus fez um jardim aqui, eu posso comer desse fruto. E Deus fez então um jardim para o homem, mas ele era mordomo desse jardim, ele era administrador. Não era que tudo que tinha ali pertencia a ele, ele então decide pegar uma coisa que não pertencia. Deus tinha dado uma ordem muito clara. O pecado então se estabelece quando na intenção de Eva em comer o fruto. No verso 6 aqui vemos, não é que ela teve primeiro a intenção e ali já é implantado no coração dela o pecado. Ultrapassando então o limite que Deus tinha estabelecido, ela transpôs esse limite da autoridade de Deus e apropriou-se de um bem que não pertencia a ela, porque Deus disse, não pegue, não coma, não é para você comer, isso não pertence a você. E vemos aqui que Deus não é o autor do pecado. O sedutor de todo mundo, Satanás, o pai da mentira, que pôs a dúvida no coração da mulher, que cedeu à tentação e desobedeceu ao Senhor, que tinha agido com tanta benevolência para com ela, com tanta misericórdia para com ela. O pecado foi um ato de desobediência à vontade de Deus, não é? Incentivado pelo tentador. Se a mulher tivesse resistido à serpente, ela teria achado uma saída. Porque em 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia nos diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então não sobrevém sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, que nós não possamos suportar. Deus sempre, pela sua fidelidade, vai nos dar um escape, vai nos dar um livramento. Então Eva poderia ter não cedido à tentação, mas ela deu ouvido e facilitou então a vitória do inimigo. Em Tiago 4, 7 diz assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A mulher já havia visto aquela árvore, como falei, várias vezes, mas agora, depois que a serpente fala com ela, ela vê então a árvore com outros olhos, desperta nela um interesse que ela ainda não tinha, não é? Conosco funciona assim também. De repente somos despertados por algo que ainda não tínhamos percebido e olhamos de maneira diferente. Esta é uma das maneiras que Satanás, o sedutor de todo mundo, age. Então já conhecemos, já sabemos, porque a Bíblia nos avisou. A Bíblia já deixou claro para nós como ele trabalha. Não é uma das maneiras que ele trabalha. E a Bíblia também já nos deixou como escapar disso, não é? Aproximando-se de Deus, resistindo ao diabo e fugindo. E ele fugirá de nós. E também a Bíblia nos diz que não nos sobrevém tentação que não seja humana, porque Deus é fiel à sua própria palavra, Deus é fiel. E ele sendo fiel à sua própria palavra, ele nos dá livramento. E ele não nos deixa, ele sempre nos dá uma escapatória para essas tentações. Então, há como resistir, há como não ceder ao sedutor de todo mundo. Às vezes ele nos faz olhar, né, faz com que o nosso coração esteja aonde Deus não quer que esteja, não é? E nós conhecemos porque através de sua palavra nós sabemos como Deus quer que a nossa vida seja, como que precisamos ser, como precisamos agir. Deus nos instrui, não é? Na sua palavra. E nós, como servos dele, sabemos o que ele quer para as nossas vidas. Lembremos então, quando vier a tentação, a gente precisa lembrar de 1 Coríntios 10, 13, da fidelidade de Deus em prover o nosso livramento. Precisamos lembrar também de Tiago, né, 4, 7, dizendo que para a gente se sujeitar a Deus, para a gente resistir firme ali, que o diabo vai fugir de nós. E isso nos deixa claro que
conseguimos vencer a tentação, não é? Se resistimos fortes no Senhor. O subtítulo 2 da nossa revista diz assim: Desarmonia no Paraíso. Isso agora está do verso 8 ao verso 13, que diz assim: Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem que lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do conhecimento, da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então vemos aqui, por causa do pecado, eles se esconderam do Senhor. No verso 8. O homem aqui tinha uma comunhão com Deus, um Deus que vinha falar com eles sempre, né, no final da tarde. E agora ele perdeu essa comunhão com Deus e decidiu na sua limitação humana, se esconder de Deus. Não é? Quando a gente sabe que de Deus ninguém se esconde. E aí Deus vai ao encontro desse casal e Deus vai à procura deles e faz alguns questionamentos, né, para trazer para ele a consciência do mal que ele tinha feito. Não é? E cada um deles coloca a culpa em outra pessoa. Então o casal ele tinha encontros regulares com Deus, e por causa do pecado, então ele se esconde entre as árvores do jardim. Deus, sendo Deus, ele foi atrás deles, não é? Deus não esperou que eles viessem, Deus foi ao encontro deles ali. O homem agora não via mais o Criador como seu amigo, como alguém que pudesse conversar livremente, como acontecia antes, né? Com quem desfrutava da preciosa comunhão. Agora, Deus é como uma ameaça. O homem tem medo e resolve se esconder. E é isso que o pecado faz, não é? Conosco. E o pecado não apenas corrompeu a harmonia entre o homem e o Criador, porque agora o homem se esconde de Deus com medo, não é? Com insegurança, com vergonha do que tinha feito, como também ele deteriorou a relação do homem com o seu semelhante. Porque imagina como ficou a relação deles dois. Não é? Vai dizer que eles viveram de forma harmoniosa? Certamente que não. Não é? Adão agora acusa a mulher que ele tinha dito, osso dos meus ossos. Agora ele diz, essa mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a culpa é da mulher, a culpa é do Senhor que fez a mulher e trouxe para ele. E então vemos aqui a dureza no coração do homem, né? O homem já corrompido, com seu coração endurecido, não é? No lugar de pedir perdão a Deus, de confessar, não, ele procura argumentos, ele procura pessoas para acusar e não assumir os seus pecados, os seus erros, as suas faltas. E então o homem acusa até o próprio Deus, né? A mulher que o Senhor me deu. Né? Faltou dizer, eu estava dormindo, eu nem vi. De repente o Senhor trouxe essa mulher e eu abro o olho e essa mulher está aqui. Foi o Senhor que me deu, eu nem pedi. Né? Ele certamente poderia até dizer isso no seu coração, na sua mente, capaz que passou um pensamento como esse. E não assumindo então a sua responsabilidade, né? Dizer, porque Deus tinha dado a ordem a Adão. Quando Deus disse a Adão para não comer, a Eva nem existia ainda, não é? Então, o homem sabia muito bem que ele não podia fazer. A Eva sabia porque Adão tinha falado para ela. Mas quem falou para Adão foi o próprio Deus que disse para ele para não comer daquela árvore. Quando confrontado por Deus, ao invés dele se arrepender, o homem então acusa a mulher e acusa também o Deus que fez a mulher e trouxe para ele. E vemos também no capítulo 13 a mulher do mesmo jeito. Não é? Quando Deus então vai questionar a mulher, dizer, o que é isso que você fez? E a mulher diz, a culpa foi da serpente, né? Não foi a culpa dela, não foi ela que teve, e a gente já viu aqui, que não há uma provação, não há uma tentação, né? Uma provação não há uma tentação que não seja humana, que não, né? Que nos sobrevenha. Deus sempre nos dará um escape. Então eles tinham uma forma de resistir a isso, eles tinham a possibilidade de resistir.
um triste episódio, né, que a gente vê, mas ele é fundamental para que a gente entenda o cristianismo, o porquê de sermos como somos, o porquê de precisarmos de um redentor, como eu já havia falado. O caráter do homem foi manchado nesse episódio aqui. O homem tem agora dificuldade de assumir a sua culpa, ele tenta sempre transferir para outrem. Não continua da mesma forma? Paulo, então, em 1 Timóteo 2,14, 1 Timóteo 2,14, Paulo diz assim: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porque o sedutor de todo mundo falou com a mulher, não é? E a mulher, então, ela passa isso para Adão, e Adão cede à tentação. O pecado, então, ele deturpa o funcionamento da consciência, a vontade e do raciocínio. Pecadores quase sempre se recusam a aceitar a sua própria responsabilidade pelos pecados cometidos. E hoje é da mesma forma, não é? Se vemos isso com muita frequência, nós sempre procuramos justificativas para os nossos erros. E às vezes, por vezes, colocamos até nesse episódio as nossas as justificativas pelos nossos erros, pelas nossas falhas cometidas hoje. E quando a gente sabe que a gente precisa caminhar de acordo com o que Deus planejou para nós, porque agora Jesus Cristo já morreu na cruz por nós, ele já restaurou essa ligação que temos com Deus. Então agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há para nós justificativa, nem mesmo nesse claro que somos pecadores, não existe em nós um ser que seja perfeito, que seja perfeitamente santo, porque só Jesus Cristo não é? Mas temos que ter como parâmetro, como padrão, o que Cristo nos orienta a fazer, como Cristo foi. Esse é o nosso padrão, e é um padrão muito alto, não é? Precisamos caminhar dia a dia, evoluindo em graça, em conhecimento, pedindo o auxílio do Espírito Santo que vem em nós, colocando sempre o dom do Espírito em nós, percebendo a área que precisamos de transformação, orando, pedindo para que Ele venha e coloque em nós, então, o fruto do Espírito, para que dia a dia nós venhamos a caminhar e a sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, que é a nossa referência. Por vezes aqui, nos fala que por vezes nós só nos arrependemos quando vêm as consequências, e de fato é assim. Não é? Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Jesus Cristo veio trazer isso para nós, restaurar a nossa comunhão com o nosso Pai. E somos pecadores, sabemos que somos, não é? A nossa carne pecaminosa, mas precisamos alimentar o Espírito, para que vamos ver mais para frente aqui, que o Espírito está pronto, a palavra de Deus nos fala. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando a gente cair nessa tentação e ceder a uma tentação como essa, nós precisamos então reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Confessar no grego significa dizer a Deus que você concorda com a avaliação dele. Você está de acordo, você entende que você errou. Isso é confessar, é você dizer: Deus, eu confesso e eu aceito os teus padrões, a tua avaliação. Não é esperar desculpa, não é? Não é esperar desculpa. A morte espiritual havia acontecido. Agora, o homem estava separado de Deus, separado um do outro, porque um agora estava culpando o outro. Aquela harmonia que existia no paraíso já não existe mais. Agora, conhecedores do bem e do mal por experiência, porque antes Deus dizia para eles o que era bom e o que era mal. Agora não, eles vivem por experiência do mal, eles experimentam, não é, o mal, para saber o que é bom e o que não é. E também o coração deles estava endurecidos, sem palavras de arrependimento. Agora eles estavam cheios de medo, de culpa, de vergonha, de insegurança, fugindo do único que podia perdoá-lo. E o nosso terceiro tópico aqui fala as consequências trágicas da desobediência. Isso está nos versos 14 a 19, que diz o seguinte: Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez,
Você é maldita entre os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a seu filho. O seu desejo será do seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá o sustento durante os dias da sua vida. A sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Eu lendo esse final aqui do verso 19, né? Deus dizendo, você é pó. Quem manda aqui sou eu sou o Senhor, você é pó. Mesmo você comendo uma árvore que eu disse que você não comesse, mesmo você desobedecendo e querendo ser igual a mim, Deus está lembrando ao homem aqui no verso 19, você é pó. E ao pó você vai voltar, né? Mostrando ali o senhorio de Cristo para o homem. Então vemos aqui que a serpente ela sofreria degradação, né, no verso 15, no 16, a consequência da degradação da mulher, né, o homem também, ele recebe os seus castigos aqui do 17 ao 19. Primeiro Deus atribui a culpa ao diabo, que é a serpente, lançando para ela então palavra de maldição no 14, 15, né, no verso 14, no verso 15, a serpente iria andar sobre o seu ventre, comer do pó por toda a vida. No 15, mostrando que Deus tem poder também sobre o diabo, não é? Deus castiga então e pronuncia a derrota final do diabo aqui, nesse verso. Deus reina soberano, né? Não há nada, não há um opositor a Deus. Tudo está debaixo do seu controle. Por muitas vezes a gente fala do inimigo de Deus, não é? Mas Deus não tem um inimigo páreo. Ele está infinitamente superior, não é? Ele é quem governa, soberano. O trono dele não está como que eu falo? Não é vulnerável o trono dele. Ele não tem a chance de perder o trono dele. O trono é dele. Ele reina soberano sobre todas as coisas. Aqui temos também a primeira anunciação do Evangelho de Cristo, não é? Ao amaldiçoar a serpente, Deus estabelece esperança para a descendência da mulher. Ele pôs inimizade entre a mulher e a serpente, e entre a descendência das duas, como vemos aqui no verso 15. Satanás enganou a mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça dele. Então veja aqui o plano de Deus, né? Ele enganou a mulher e ele pensou, atrapalhei os planos de Deus. E Deus, então, mais para frente, tinha um plano já de uma mulher também gerar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Satanás mordeu o calcanhar, né, do Messias pelo sofrimento que ele passou na cruz do Calvário. Mas o Messias, então, Jesus Cristo, triunfa sobre ele, esmagando a sua cabeça na cruz do Calvário. A partir do verso 15, a humanidade se divide entre os filhos dos homens seduzidos por Satanás e os filhos de Deus. Aqui então há a separação entre os povos, começando então a história da redenção de Cristo Jesus. Aqui o tópico 4 da nossa lição diz: do lado de fora do paraíso, mais sabido, mas na solidão. Isso está no verso 20 ao 24, que diz assim: 20 ao 24. Ao homem deu a sua mulher o nome de Eva. Então Eva só é nomeada aqui. Vemos então que Adão continua, né? Porque Deus tinha feito ele e tinha dado o trabalho a ele de nomear os animais. E mesmo depois, assim, a vida continua, não é? Então ele agora nomeia a mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor fez roupa para eles de peles, e com os quais o vestiu Adão e a sua mulher.
Então o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e coma também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do paraíso do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante, e os movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então vemos aqui que Deus expulsa o homem para que ele também não coma da árvore do conhecimento quer dizer, a árvore da vida, não é? Que ele coma e que viva eternamente. Então Deus expulsa esse homem do paraíso, lançou ele para fora para ele cultivar a terra da qual ele havia sido tomado. Então Deus devolveu ele de onde ele pegou, porque Deus tinha feito o homem primeiro, depois fez o jardim e trouxe o homem para o jardim. Agora então, depois da desobediência, Deus coloca ele para fora de novo, de onde Deus tinha pego ele, de onde Deus tinha trazido ele. E Deus coloca então querubins para guardar a árvore da vida. Então, depois da queda, né, a vida continua. Adão nomeou a Eva, né, nomeou o nome da sua mulher de Eva, que significa vida, né, trazendo aqui esperança, mesmo numa situação como essa, trazendo então esperança, sendo a mãe dos viventes. A raça humana ainda se multiplicaria por ela, mesmo debaixo das maldições divinas, né? Mesmo depois daquilo tudo que Deus tinha dito que aconteceria. Então vemos no verso 21, Deus providencia a cobertura para os dois, não é? Eles estavam vestidos eles tinham feito, como vimos no verso 7, vestes vegetais. Agora então Deus substitui por peles, né? Por vestes de peles, implicando então o sacrifício animal. Não é? Mais tarde a lei instituiu isso, não é? Tinha sacrifícios vegetais que eram de cereais, como oferta de gratidão às primícias, né? E também víamos o sacrifício animal como expiação de pecado. Em Hebreus 9:22 diz assim, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aqui já predizendo isso também, não é? Jesus Cristo então mata um animal, sacrifica esse animal para que eles se vistam. Deus afasta o casal então da árvore da vida, como vimos do verso 22 ao 24. Deus expulsa o casal para fora do jardim. O homem pecaminoso só terá acesso à árvore da vida agora através de Jesus Cristo. O homem não pode salvar a si mesmo. Há uma necessidade de um redentor, e vemos isso aqui de uma forma muito clara. A reconciliação do homem com Deus é iniciada pelo próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, como vemos em João 1:29, que diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. O último tópico da nossa lição diz assim: aplicações para a vida. O pecado é uma atitude de rebeldia contra Deus e pode e deve ser resistido, não é? A Bíblia nos diz para vigiarmos e para orar, para que não entremos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus 26:41. Então precisamos estar atentos. Sabemos que Satanás é o sedutor de todo mundo. Precisamos estar atentos, não é? Estar vigilantes, e precisamos orar também e ler a sua palavra para conhecer as suas estratégias e para conhecer também o propósito de Deus para nós e entendermos, não é? Como vimos aqui, que não há uma tentação que a gente não possa resistir, que Deus é fiel para nos dar livramento e a orientação de Deus para nós, né, com relação a isso, de estarmos vigilantes, de estarmos sempre em oração para que a gente não entre em tentação. O segundo ponto aqui desse tópico é: o pecado causa crise na comunhão com Deus. Precisamos confessar o nosso pecado e crer no perdão de Jesus Cristo. É se confessarmos o nosso pecado. Deus é fiel e justo, não é? Olha como é maravilhosa a fidelidade do nosso Deus, né? A fidelidade dele, que não nos deixa vir tentação que não seja sobre-humana, que a fidelidade dele em perdoar os nossos pecados não é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Hebreus 10:22 diz:
com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura. Então precisamos estar próximos de Deus, mas com um coração sincero, é confessar e deixar, não é? É confessar e deixar o nosso pecado. Ele é fiel e justo, ele vai perdoar as nossas falhas. O terceiro ponto é por causa da desobediência, como diz o apóstolo Paulo, toda a criação geme e agoniza até agora, como se fosse dores de parto. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do corpo, como está em Romanos 8, eu acho que lemos isso hoje já, né? Romanos, só um minuto, aos Romanos 8, 22 e 23. Vamos ver o que fala aqui, Romanos 8, 22 e 23, que diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então esse pecado, né? Essa queda de Adão nos resultou nisso, nos resultou em a natureza agoniza e nós também, em nosso íntimo, gememos e aguardamos ansiosos a redenção do nosso corpo, quando seremos transformados, onde não há tristeza, onde não há choro, onde não há morte. E então, portanto, essas coisas são as consequências, né? Como vimos aqui, essas coisas são as consequências da desobediência de Adão e de Eva. Mas, todavia, a esperança para o homem, a reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é? Então, precisamos valorizar as nossas escolhas, como diz em Deuteronômio 30:19, que diz assim: a vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de nós. Escolhemos, pois, a vida. Né? Vamos escolher, então, Jesus Cristo, vamos escolher, então, viver nos propósitos de Deus, vamos escolher, então, intimidade com o Espírito Santo, vamos escolher, então, confessar os nossos pecados com o coração sincero. E ao pecar, devemos então reconhecer o nosso erro, confessar ao Senhor e colocarmos sob o controle do Senhor. Não adianta fugir, porque Deus está em todos os lugares. Não há um lugar para que aonde nós vamos que Deus não esteja lá, não é? Então essa era a nossa lição de hoje. Passou já do horário, né? Vamos orar e encerrar então a nossa lição, a nossa aula. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade para conosco, Senhor. Porque mesmo pecadores como somos, Senhor, mesmo falhos como somos, ó Pai, Tu nos amas, Senhor, Tu cuidas de nós, Senhor, Tu nos dá sempre um escape nas nossas tentações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que Tu nos concede, ó Pai. Nos ajuda em nossas escolhas, Senhor, conduz as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda para que nós permitamos, Senhor, que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. Em nome de Jesus, amém. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.